saudar aqui os senadores, senadoras presentes, saudar aqui a presença dos movimentos sociais, saudando através da Central Única dos Trabalhadores, da CTB e demais entidades, né, do movimento sindical, do movimento social, que tem desempenhado um papel, senador Garibaldi Filho, extremamente decisivo, que tem desempenhado um papel muito protagonista exatamente nessa luta contra o projeto de lei 4330 e, portanto, na direção, né, de preservar, de respeitar os direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu cheguei a tempo ainda de ouvir aqui o discurso do senador Paim, discurso que nos emociona, viu, senador Paim? Que esse discurso, a fala do senhor agora há pouco, ela sai da alma. Ela, na verdade, ela fala da sua própria história. E eu quero aqui, enquanto colega de bancada do partido, quero aqui saudar Vossa Excelência, que na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos da nossa casa, também, né, tem desempenhado um papel muito importante, né, na promoção desse debate e na luta exatamente pelo convencimento junto ao plenário do Senado Federal para que nós rejeitemos exatamente esse projeto de lei. Essa comissão geral, inclusive instalada hoje, foi inclusive ideia de Vossa Excelência. E em boa hora a comissão geral aqui instalada. Em boa hora por quê? Porque vem exatamente para fazer um debate temático, não é sobre um tema qualquer de maneira nenhuma. Na verdade, a sessão, o debate dessa sessão temática de hoje, né, nós estamos tratando dos projetos de leis, que é o 030/2015, bem como o 4330, o que saiu exatamente da Câmara. Nós estamos tratando de um projeto de lei, que é o chamado projeto de lei da terceirização, que mexe com a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. São 13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados no nosso país, que representam, né, cerca de 27% do mercado formal brasileiro. Durante esse debate acerca do projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização, muito se tem falado, né, num estudo coordenado pelo DIEESE, que tem como título exatamente Terceirização e Desenvolvimento, uma conta que não fecha. Esse estudo do DIEESE, que é uma instituição, né, respeitada por todos, é um estudo muito importante que nos leva exatamente a fazer uma reflexão séria, profunda, sobre o tema em questão. Porque o estudo simplesmente, senador Paim, mostra uma fotografia, né, que a gente deve levar em consideração. Qual é a fotografia que o estudo feito pelo DIEESE apresenta? Primeiro, exatamente coloca que os terceirizados recebem menos salários, em compensação, trabalha mais tempo, ao lado de que a rotatividade junto aos terceirizados é bem maior, sem contar ainda, como o senhor acabou de mencionar aqui, na hora do calote, são exatamente os trabalhadores terceirizados os mais afetados. Na hora dos acidentes de trabalho, são exatamente os trabalhadores terceirizados, exatamente os mais afetados. Então, veja bem, essa é a fotografia, infelizmente, no geral, né, com as suas exceções, essa é a fotografia que a gente tem, né, da terceirização no nosso país. Repito, né, recebe menores salários, 27% a menos do que os contratados diretamente, trabalham, em média, 3 horas a mais, a questão da rotatividade, 64% contra 33% dos trabalhadores diretos, os acidentes, o calote. Quero ainda acrescentar que, segundo o estudo do DIEESE, terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha, segundo esse estudo,
dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à de escravos, 90% dos casos, as vítimas são exatamente terceirizadas. E agora, diante disso, o que foi que a Câmara fez? Infelizmente, a Câmara achou pouco, né? Aprovou uma proposta que se tornou mais prejudicial ainda, na medida em que a proposta da Câmara, tal como foi aprovada, tal como está sendo hoje objeto de debate, é o liberou geral. É o liberou geral. A proposta da Câmara vem no sentido exatamente de autorizar em qualquer área da empresa, né, exatamente para, eliminando, portanto, a distinção para fins de contratação da chamada atividades fins e atividades meio. Ou seja, a Câmara acha pouco, né, e agora libera exatamente, né, o processo de terceirização, eliminando, repito, a distinção que há hoje entre a atividade meio e a atividade fim, porque, de acordo com a súmula do Tribunal Regional do Trabalho, a terceirização no nosso país só é permitida, né, senador Paim, exatamente para as chamadas atividades meios. Então, eu quero aqui colocar, senhor presidente, que nós temos que rejeitar esse projeto de lei. Esse projeto de lei é um retrocesso para a história, né, de luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Ele é um retrocesso por quê? Porque ele não moderniza, ele não organiza o mundo do trabalho, muito pelo contrário. Ele deteriora as relações de trabalho, ele precariza os direitos trabalhistas, e quem está dizendo isso, como disse o senador Paim agora há pouco, não sou eu nem o senhor. Pelo amor de Deus, quem está dizendo isso são os juristas, são os estudiosos. É o Tribunal Regional do Trabalho, né? Repito, juristas, advogados, são as entidades mais representativas da sociedade brasileira, como a CNBB, a OAB. Veja bem, então nós não podemos de maneira nenhuma fazer a reflexão aqui desse projeto somente sob a ótica do movimento sindical, que democraticamente e legitimamente, de forma combativa, e aqui mais uma vez eu quero saudar os movimentos sociais, através da Central Única dos Trabalhadores, da CTB e do Conlutas, que democraticamente, de forma muito qualificada, tem levantado com muita veemência, com muita paixão, essa bandeira em todo o país, fazendo um apelo ao Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional não chancele a proposta que saiu da Câmara, para que o Senado Federal não convalide a proposta exatamente que saiu da Câmara dos Deputados. Essa casa, senador Garibaldi Filho, ela constitucionalmente tem o papel exatamente de quê? Da casa revisora. Pois bem, esse é o momento exatamente da Câmara revisar aquilo que infelizmente foi feito lá. É o momento do Senado revisar aquilo que infelizmente foi feito exatamente lá na Câmara dos Deputados, quando apresentou um projeto que, repito, ele não é bom para os trabalhadores, ele não é bom para a economia, ele não é bom para o Brasil de maneira Senadora nenhuma. Fátima Bezerra, me permite uma parte de um segundo. Pois não, senador. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que, para mim, é muito bom poder dizer a esse plenário e ao Brasil, pelo sistema de comunicação do Senado, que o seu discurso honra esse dia, que hoje Vossa Excelência está de aniversário, e eu peço uma salva de palma à nossa aniversariante. Bom dia, é teu isso aí? É teu? Obrigada, senador Paim, pela sua generosidade, né? Mas quero dizer também que o discurso que o senhor fez aqui hoje honra o nosso partido, o discurso que o senhor fez, vou concluir, senhor presidente, honra a história de luta dos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil. Portanto, senador, sem maiores delongas, quero aqui me associar ao senador Paim e aos demais que pedem a rejeição do projeto de lei 4330. Esse é o caminho, senador Garibaldi Filho. Vamos rejeitar o projeto de lei 4330 e aí apresentar um outro caminho, mas um caminho que jamais
pode significar voltar aos tempos da escravidão, voltar aos tempos exatamente de quê? De desrespeito aos direitos sociais dos trabalhadores. Adotar um caminho que signifique avançar, que signifique cada vez mais afirmar os direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Portanto, não ao projeto de lei 4330.